Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Daniel e hoje a gente vai estar vendo, né, o estudo do Sol como fonte de energia. Na última aula a gente viu, né, sobre as meios de propagação de calor, né? Então a gente viu radiação, condução e convecção, né, que são as três formas de transmissão de calor. E hoje a gente vai estar vendo um ponto importante, né, que é o Sol como fonte de energia, pois o Sol, né, é a base da vida, né? Então se não fosse o Sol, né, a gente não teria a vida no nosso planeta. Então foi graças a ele que possibilitou, né, essas condições, né? Então vamos ver na aula de hoje, né, quais que são qual que é a importância do Sol e sua fonte como fonte de energia. Deixa eu passar aqui. Então o Sol, pessoal, né, ela é a nossa principal fonte de energia, né? A partir dela, né, que a gente adquire energia do funcionamento, né, de tudo que existe no nosso planeta, né? Vamos dar exemplo aqui. Então o Sol, né, a radiação do Sol vai se propagar por meio do vácuo, né, através da irradiação, como a gente viu na última aula, e essa energia, né, ela vai ser captada, né, pelas plantas, né? Então ela vai ser captada pelas plantas, possibilitando então a produção de energia, né, através por meio do alimento, né, iniciando então um ciclo, né, que a gente vai chamar de cadeia alimentar. Outro ponto importante, pessoal, que a gente deve ressaltar é porque o Sol, e juntamente com a localização do nosso planeta, né, a distância, né, e tudo mais, possibilitou, né, condições ideais, né? Por quê? Porque a gente consegue ter água, né, em estado líquido, né? Então se temos água em estado líquido, né, então a água vai servir de base também para a irrigação das plantas, né, até mesmo da alimentação dos animais, né? Então esse é um dos pontos importantes, né, com relação também à água, né, ao Sol, né? Por quê? Porque ele possibilitou a evaporação da água, né, que vai consequentemente ser utilizada pelas plantas. Então isso também são um dos fatores que possibilitaram a vida, né? O Sol e a localização do nosso planeta, né? Aqui também, pessoal, né, é um dos planetas que conseguem encontrar água, né, em estado líquido. São um dos poucos planetas, né? Então essa é uma grande importância também que a gente deve ressaltar. Então, pessoal, né, então essa energia solar, esse calor, vai chegar no nosso planeta e vai ser absorvido, né, pelas plantas, né? Então, de que forma, né, que ela vai ser absorvida? Ela vai ser absorvida por meio da fotossíntese, né? Então a fotossíntese, né, possibilita, né, a absorção dessa fonte de energia, né, que é por meio dos raios solares. Então existe uma estrutura nas plantas chamada cloroplasto, que é uma célula, né, especial, né, adaptada, né, na captação de raio solar. Então ela converte, né, os raios solares em energia, né? Então em energia que vai ser utilizada pela planta. E consequentemente, né, a planta ela vai produzir alguns componentes, né? Então quais são eles? Glicose para a própria planta, né, que é a reserva energética, oxigênio e água. Então esses são os produtos resultantes da fotossíntese, né? Então esses são os produtos resultantes, né, da reação que ocorreu por meio da fotossíntese. Então aqui a gente tem uma imagem, né? Nessa imagem, né, ela mostra claramente, né? Então a gente tem aqui a energia solar que vem do Sol, produzindo oxigênio, absorvendo gás carbônico para realizar o processo da fotossíntese e também produzindo água, né? E tendo também como produto dessa reação, né, a glicose. Então a glicose, né, é uma reserva energética da planta. Por que a glicose, pessoal? Vai ser essa glicose que vai ser consumida, né, pelos outros consumidores. Então a gente, quando se alimenta, a gente e também os animais herbívoros, quando nos alimentamos das plantas, a gente está se alimentando, né, desse amido, né, dessa reserva energética, né, que é a glicose, tá bom? Então, pessoal, as plantas elas vão ser classificadas
né, como organismos produtores, né? Por quê? Porque elas vão produzir energia, né, a partir do Sol, né? Então elas produzem energia diretamente dos raios solares que chegaram, né, até o nosso planeta. Belezinha? Então temos as plantas como organismos produtores e os animais que consomem diretamente, né, as plantas, classificados como herbívoros, eles vão se enquadrar como consumidores primários, né? Então eles se alimentam diretamente desses produtores. Esses organismos consumidores primários, né, eles vão servir de base para outros animais, né, que são carnívoros, né? Então esses animais que consumirem os consumidores primários, eles serão classificados como consumidores secundários, né? E assim por diante, né? Essa ordem de consumo a gente vai classificar como cadeia alimentar. Então temos organismos produtores, plantas. O que consome as plantas é o consumidor primário, e o que se alimenta de um consumidor primário é o consumidor secundário. E assim por diante. Se temos um animal que consome um consumidor secundário, então ele será um consumidor terciário, né? E se seguir o ciclo, né, terciário, quaternário, né, e assim por diante. Então isso a gente vai chamar de cadeia alimentar. Então essa energia, né, ela vai seguir nesse ciclo, né, nessa cadeia alimentar. Até um ponto, pessoal, né, que o consumidor final ele vai morrer, e essa energia, né, esse corpo ele vai ser desintegrado por meio dos animais decompositores, né, que são bactérias, fungos, né? Então eles vão decompor essa matéria, né, e vão transformar em matéria orgânica, né, em adubo, em nutrientes para o solo. Então esse nutriente aí vai voltar, né, para a natureza, né? Então voltar para o ciclo. Então vai servir de base para outros organismos vivos, né? Então isso a gente vai chamar de cadeia alimentar. Então aqui tem algumas imagens para poder representar, né? Então os decompositores são fungos, bactérias, né? Então, e pode ser até protozoários, né? Fechando assim então o ciclo. Então isso é a cadeia alimentar, né? Beleza? Pessoal, os combustíveis fósseis, pessoal, também estão relacionados diretamente com o Sol, né? De uma forma meio que direta, né? Na sua formação, né, os combustíveis fósseis como o petróleo é originado a partir de organismos que foram decompostos, né, ao longo de milhões de anos. E vamos analisar então, esses organismos, né, enquanto estavam na superfície, eles realizavam também a fotossíntese, né? Então eles adquiriram essa energia realizada durante todo o ciclo da cadeia alimentar, né? Porém, quando eles morreram, né, eles acabaram entrando em decomposição pelos organismos decompositores e armazenados, né, entre as rochas, formando então, ao longo dos milhões de anos, né, o petróleo, até mesmo o carvão mineral. Então essa energia, pessoal, né, hoje ela é utilizada, né, desses combustíveis fósseis. Então a gente utiliza essa energia que um dia fez parte, né, que estava na superfície, né? Então, pessoal, a gente vai utilizar essa energia para poder movimentar nossos automóveis, né, as indústrias para poder funcionar. Então essa energia que um dia estava na superfície há milhões de anos atrás, ela vai sendo utilizada atualmente. Então vai seguindo o seu ciclo, né, de energia, né? Desde a sua produção pelos organismos produtores, né, passando pelos consumidores e finalizando nos organismos decompositores. Então é um ciclo, né, que vai se seguindo, né, da cadeia alimentar. Até mesmo, pessoal, né, a produção dos biocombustíveis, como o álcool, né, então dependem do sol, né, para as grandes plantações, né? Então faz parte também, né, desse ciclo da cadeia alimentar. E até mesmo, pessoal, né, as águas, né? Então os ciclos das águas dependem do sol, né? Então a água precisa realizar a vaporização da água
para que se tenha a formação das nuvens, né? Assim formando as chuvas, reabastecendo rios e lagos. E a gente também pode estar utilizando, né, nas represas, né? Então, as represas, né, elas utilizam a água para poder gerar energia, né? Então, foi graças, né, à radiação do Sol que essa água evaporou e formou, né, os grandes rios e lagos, e gerando então energia elétrica nas grandes indústrias, né? Então, esses são alguns exemplos, né, da importância do Sol, né? Então, o Sol, né, ele vai ser importante nesse ciclo da energia também, né, entre os organismos vivos e até mesmo nos aparelhos que a gente utiliza atualmente. Então, sem o Sol, a gente não vai ter, né, essa geração de energia. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Não esqueçam de realizar as atividades e qualquer dúvida vocês me procurem, né, que eu estarei à disposição. Beleza?